Doutor, e aí, o senhor veio aqui ao fórum, qual foi o intuito aí da vinda do senhor? Na verdade, foi verificar algumas pendências de decisões que haviam sido formuladas ao juízo e viemos tomar conhecimento. Elas ainda não foram proferidas, dada o afastamento do juiz titular da segunda vara. Essas decisões deverão posteriormente ser analisadas. O doutor Sandro deve vir aqui ao fórum, como fica essa questão do procedimento do processo, do andamento do processo? O processo segue seu curso normal, com uma diferença agora, com o Sandro e sua esposa em liberdade. Deverá vir ao fórum para desenvolver as suas atividades como advogado. E, quando chamado a juízo, virá também para submeter ao devido processo legal. O depoimento está marcado para o ano que vem, dia 10, não 20 de outubro. Essa data, a princípio, é a que está designada. Ele deve dar alguma entrevista à imprensa, deve conversar com o jornalismo, doutor? Em que pé que ficou isso? Ele está ansioso a fazer isso, a dar uma satisfação à imprensa e à sociedade de Bauru, mas é necessário, depois desse período, dessa prisão indevida na ótica da defesa, ele verificar tudo o que aconteceu durante esse período, para depois atender a imprensa e poder explicar a vocês mais com conhecimento dos fatos do caso. Que fique bem claro, o processo está sob segredo de justiça e sobre o processo ele não vai, em momento algum, poder dizer, externar qualquer posição. Como é que eles dão uma avaliação sobre o que vocês fizeram? Bem, a avaliação vocês podem concluir. O fato de ter alcançado a liberdade é que, segundo a ótica da defesa, este processo começa a tomar o rumo de justiça. A liberdade é o primeiro sinalizador disso. Tá. Como é que eles estão, doutor, depois de todo esse período? Bastante abalado e agora tendo o conforto da família. Isso vai ser fundamental para que ele possa voltar à vida normal, tanto ele quanto a esposa. Ela como comerciante, na atividade dela, ele como advogado nos seus casos. Já pode trabalhar normalmente? Sim, a decisão contempla a permissão de que ambos desenvolvam suas atividades normais de trabalho. Ele continua trabalhando para os bancários e para os servidores? Em relação específica à atividade, eu não posso lhe dizer por não ter conhecimento dos vínculos trabalhistas do Sandro. Mas a condição dele hoje é essa, de sair sim da sua casa para mudar de endereço ou para eventualmente ausentar-se da comarca mediante autorização judicial. Mas se necessário, por exemplo, comparecer ao tribunal numa atividade de advogado, ele terá essa autorização porque foi contemplado na decisão que lhe concedeu a liberdade a possibilidade de desenvolver suas atividades como advogado, inclusive de, se necessário, ir a um tribunal, ir a um fórum, a uma outra comarca. E com relação ao pedido de habeas corpus dele lá no Tribunal de São Paulo, continua em trâmite? Como que está? Vai ser prejudicado em razão da liberdade conferida. O pedido nosso era da liberdade que já foi conferida, então está prejudicado o habeas corpus. Nós vamos informar ao tribunal, dando como prejudicado o julgamento deste habeas corpus. Mas é liberdade ou prisão domiciliar? Qual que é a diferença? Há uma grande diferença. A prisão albergue domiciliar é uma espécie de liberdade provisória. Contempla as mesmas garantias, os mesmos direitos. Você, numa liberdade provisória, você tem direito a trabalhar, mas não pode ausentar-se da comarca. É uma questão de denominação técnica, mas em síntese, para esclarecer esse ponto, é a mudança apenas de titulação, mas os direitos que ele está gozando hoje seria idêntica a de uma liberdade provisória. O senhor pode adiantar alguma coisa em relação à estratégia de defesa do caso? A estratégia, ela, desde o início, ela já foi ventilada a vocês da imprensa. Na verdade, esses fatos jamais ocorreram. Ela é a mesma, jamais ocorreram esses fatos e a verdade virá ao seu tempo. Isso é questão de tempo. O Sandro aponta para vocês um motivo, então, para a filha dele de repente estar mentindo? Ele alega que a filha dele está mentindo. Essa é uma questão pessoal dele que eu preferiria não entrar. Mas ele, com certeza, talvez o coração dele vai dizer. Mas como pai, ele já me confidenciou o perdão a ela. Os motivos que levou ela a fazer isso, não cabe aqui nós julgarmos. Não cabe aqui nós julgarmos. Mas ele, como pai, lhe confidenciou o perdão a ela e sabe-se lá os motivos que levou a ela a fazer isso. Em relação à mãe, como é que ela está? Ela está se sentindo cada vez? Coração partido de mãe. E a sensação dela, essa é a condição da mãe, teve os filhos arrancados de si. Para ela é muito difícil, porque não que o pai não ame tanto quanto a mãe, mas o fruto do ventre, ele traz uma relação muito mais íntima. Então, como mãe, ela está despedaçada. Já chegou a dar alguma explicação, algum motivo para que os filhos abreviassem, denunciassem?
Na verdade, ela não consegue compreender até hoje o que aconteceu. Ela não consegue compreender e não encontra motivo. Mas uma coisa que ela diz: se existisse alguma coisa de verdade nisso, eu seria a primeira a defender os meus filhos, como mãe que sou. O Sandro, no dia que ele saiu da cadeia pública de Barra Bonita, ele disse, inclusive na nossa reportagem, que aquilo que estava acontecendo com ele era uma armação, que ele não deveria estar naquele local. Qual que é o que ele disse hoje? A gente acompanhou o senhor na casa do Sandro Fernandes hoje pela tarde. O que ele tratou com o senhor? Ele chegou a tornar um encontro desse senhor? Essa versão, ela continua, é a mesma. Ele não mudou em momento algum do que disse. A estratégia que fizeram contra ele é o que você disse. Esse estratagema articulado é o que será desarticulado e começa a ser desarticulado com o passar do tempo. Isso é questão de tempo, repito. A questão da guarda do Sandro, muda alguma coisa ou não? Nós estamos no processo criminal, não posso lhe dar informação em relação ao processo de guarda que é no âmbito de direito de família, que eu não atuo. Certo. E com relação ao juiz Jaime, o senhor disse que ele foi afastado, é isso? Negativo, ele está, motivos que ele não está na comarca e, portanto, a decisão em relação aos pedidos pendentes deve ser proferidos por ele, que é o titular da vara, no retorno dele. Agora, o motivo de afastamento, nós não temos conhecimento. Quais que são esses pedidos, doutor? Esses, por ser segredo de justiça, nós não podemos estar revelando, mas refere-se a pedidos de defesa e, claro, são favoráveis a ambos. Tá certo.